muito bem-vindos ao 4º episódio do Radar Analítico. Se você está acompanhando a gente aqui, então já compartilha com outras pessoas, avisa que aqui é um canal que tem um conteúdo muito bacana, muito importante para quem gosta de saúde mental, de falar sobre hábito, comportamento, psicologia, neurociência. É um canal, eu poderia até dizer que de utilidade pública. Então, se você já segue a gente, bacana, convida outras pessoas para seguir. Se você não se inscreveu, então já se inscreve agora, porque senão depois você esquece. E já ativa o sininho, que é para você receber notificação sempre que a gente trouxer um convidado novo. E aqui comigo hoje está minha parceira de podcast, Vanessa Cunha. Tudo bom, Dani? Tudo ótimo. Tô aqui hoje representando o Marcos, né? Você tá representando você, meu bem. O Marcos, quando vem é ele, você está no seu lugar. Estou aqui na cadeirinha dele, mas muito obrigada por abrir esse espaço para mim. E hoje a gente vai receber uma pessoa muito especial aqui. Muito. E falar um assunto muito sério. Importante. Vamos lá. Quem que a gente trouxe? Ai, a linda Sheili. Maravilhosa. Maravilhosa, tem um conteúdo maravilhoso e, como a Dani falou, de utilidade pública. Então, não perca esse episódio que vai fazer total diferença na sua vida. Se você ainda não conhece a Sheili, já começa a seguir. Ela vai deixar aqui, vai falar quem que ela é, quais são os canais onde você encontra. Já segue, mesmo sem saber, porque eu já tô garantindo aqui que o conteúdo é bom e importante. Se você tem filhos, já curte esse episódio. Se você não tem filhos, você tem sobrinhos. Se você não tem sobrinhos, você tem amigos que têm filhos. Se você gosta de criança, mesmo que você não goste, esse episódio é importantíssimo para você entender sobre violência e abuso sexual infantil na internet. Um tema bem bombástico, né, Sheili? Seja muito bem-vinda. Obrigada. Nossa, você estava falando de saúde mental. Eu tô aqui encantada com as suas tatuagens, Vanessa, porque vocês não podem ver, porque está no braço dela do lado de cá, mas eu posso. Que coisa maravilhosa. Tô aqui, ó. Obrigada. E quando eu tava vindo para cá, eu acabei de postar um vídeo super curtinho lá no meu Insta sobre saúde mental, que eu postei um vídeo recentemente que mostrava uma menina ganhando o celular e o efeito do celular na vida dela. Então, ela vai ficando viciada na tela, ela não consegue dormir, ela chega com sono na sala de aula, rendimento escolar dela começa a baixar, que é o que sempre acontece. E aí a mãe tira o celular, ou o pai tira o celular, ela fica muito nervosa, grita, quer ficar com o aparelho, né? Ela deve ter uns 10, 11 anos, a menina desse vídeo. E aí uma psicóloga comentou. Ela disse assim que um cliente dela, um adolescente, disse o seguinte, que o mundo dentro da internet é muito caótico. E quando ele sai, ele percebe que não é assim. Isso foi um clique para ela e foi um clique para mim também. Quando a gente está dentro desse universo online, é muito de tudo, né? É muita opinião, é muita tragédia, é muito meme, muito engraçado. Tudo é numa quantidade que eu percebo que a gente não dá conta mentalmente. É uma intensidade muito grande. Uma intensidade muito grande. Aí teve uma moça que falou, mas isso é alienação. Né? Não é caótico fora das redes, porque a gente não consegue saber por questões geográficas e até de linguagem o que está acontecendo, uma guerra em tal país e tal. Eu falei, mas a gente não consegue. A gente tem que estar alienado de algumas coisas, né? Se a gente for acompanhar só os casos de violência contra a criança em São Paulo, não precisa ser nem no Brasil, que acontecem por dia, você já não tem saúde mental que aguente. Exato. Eu comecei a ter crise do pânico ano passado falando desse assunto, né? De violência sexual contra crianças e adolescentes. Eu posso imaginar, porque você recebe muita coisa, né, Sheili? As pessoas acabam denunciando pra mim. Sim. Fala um pouquinho do teu trabalho. Só antes dela começar a falar... Ah, é verdade. Eu já ia matar a convidada de sede. Estou morrendo. Passa Alguém pra me ela. ajuda. Aqui é um presentinho nosso pra você. feito pela Vanessa. Com A muito Vanessa tem um carinho. ateliê. Ah, sério? Ela Sério? produz canecas. Se você tem um podcast aí que você quer fazer a caneca para receber o teu convidado, se você está fazendo um evento, um Quero. workshop, um congresso que você tem meu queira, nome, tem gente. seu nome, é personalizado. Agora, aí sim, ó. Todo o material de diferenciado. papelaria ela faz, crachá, Já lembrancinha, tá limpinha, tá, aqui Sheili? vai Vou ter, colocar. já obrigada. tá higienizado. Não, eu já quero fazer do livro novo, o roxinho, vai ficar lindo. Eu já queria fazer, agora já vou te contratar. Você te troca Tá contatinho. aí, ó, tá aí, tudo contatinho Ai, dela, meu vai estar contatinho na tá aqui, legenda vou guardar aqui também. no meu
Minhas E o lindezas, caneca obrigada. da convidada é Sua mais aguinha. legal. Eu já falei que eu quero uma sim. Ah, mas a preta é linda. E eu amo canecas, gente. Eu amo também. Mas não tem quem não goste, né? Não tem, Todo eu mundo acho. gosta de caneca, gente. Eu é adoro. impressionante. E eu uso muito. Eu gosto de canecão, assim. Ai, Eu aquela também. xicrinha. Eu tenho muito. E esse aí ninguém pega porque tá cheio ali no nome. Esse ninguém vai pegar. Esse é dela. Falando dela, me fala do teu trabalho, que é lindo e importante. O que eu faço é informar as pessoas, através das minhas redes sociais, quais são os principais riscos de violências nas próprias redes sociais e na internet como um todo, nos jogos e tal. Porque nós somos muito ingênuos, né? A nossa geração, que começou a usar a internet mais velha, quando surgiram... Por exemplo, quando surgiu o Instagram, ele era um álbum de fotos. Então, a gente tem na nossa memória que ele é um álbum de fotos. Mas hoje não, ele é um local de comércio. E tudo que você coloca ali é para comercializar. Se você põe seu rosto, alguém pode roubar essa imagem, o que já aconteceu mais de uma vez. Por exemplo, a pessoa pode pegar a imagem do meu rosto e colocar num site de acompanhante e dizer que eu sou uma acompanhante. Teve uma moça que isso aconteceu, ela levou o susto da vida dela, porque ela nem era uma pessoa de grandes acessos à rede social. E aí colocaram como se ela fosse acompanhante, alguém da família viu, ela processou esse site, levou 11 anos para ela ter 8 ou 11 anos para ela conseguir uma retratação, né, que eles tirassem do ar e pagaram para ela tipo 2 mil. Não, e outra, fora que a imagem dela, né? Até provar. Assim, até provar e que Destrói focinho de porco não é relações, tomada, exato. claro. E fazem isso com crianças o tempo todo, né? Então, nós adultos, nenhuma rede social é recomendada para menores de 13 anos, nem o WhatsApp. Mas a gente sabe, por pesquisa e pela realidade, que a partir dos 6 anos o brasileiro já entrega o celular para os filhos. Pelo menos para o WhatsApp, para conversar e para ele jogar joguinhos. Então, as crianças já têm um acesso online, muitas vezes não supervisionado desde muito novas. E isso acaba acontecendo com elas. Fora a gente expor a imagem delas nas redes, o que já é muito ruim, porque muita gente tira as fotos das crianças e constrói outras coisas com essas imagens, elas também são assediadas e aliciadas por criminosos o tempo todo. Que tipo de coisas que fazem com as fotos, por exemplo? Tem uma foto lá. Eu gosto de um exemplo, se você já me ouviu em algum lugar, você já ouviu esse exemplo, mas é que eu acho ele o mais tangível. Eu entrevistei uma mãe que mora em Maricá, no Rio de Janeiro, onde foi preso um homem de 51 anos por ter violentado sexualmente 2 crianças, uma de 2 e uma de 3. Tinha vídeos do homem violentando essas crianças e ele foi preso, ok? Quando ela viu a notícia da prisão, ela viu que é um cara que trabalhava com ela no mesmo lugar. Levou um susto, ela falou, ele é tão educado. Jamais. Sabe aquela coisa assim? Não acreditou. Ela falou, deve ter sido um engano, mas depois não, era Mas ele geralmente mesmo. as pessoas têm Claro, exatamente, né? Os violentadores, especialmente têm os esse de Estão em crianças. casa, né? Eles Até têm o esse cara que perfil. bate na esposa, ele geralmente... Socialmente, eles são Socialmente, perfeitos, né? A gente chama de sedutores sociais, porque todo mundo acha o cara o máximo. Fala, imagina, porque ele escolhe uma vítima, né? E aí, quando ele foi preso, descobriram que ele tinha um perfil no YouTube. No Instagram, desculpa. Ele tinha um perfil no Instagram só com foto de criança. E 90% das fotos são da filha dela. Nó. Todas as fotos que ela publicou nas redes dela de adulta, né, como mãe, ele copiou e colocou em uma outra rede, como se fosse um perfil de uma criança, como tem tantos por aí, né, que as mães fazem, monitorado pela mãe. Então tinha o nome dele lá, o nome era um nome de criança, era, vou dar um nome hipotético, tá? Juliana Mundo Mágico. Então, como se fosse, né, o mundo da Juliana, e as fotos daquela menina e, eventualmente, de umas outras meninas que eram meninas da comunidade. Ele seguia, em média, 1.200 crianças e era seguido por 3.000 crianças. Então, ele usava esse perfil para aliciar outras crianças. Então, eles fingem que são crianças para conversar com outras crianças. Como muitas crianças querem ser famosas, querem ter seguidores, quando elas olham um perfil como o dele, que, na verdade, parecia um perfil de criança, elas aceitam. Conversam, porque tinha centenas de fotos de criança. Mas aí esse perfil tem essa foto, né? Tem todo esse perfil com as fotos das crianças. Parece o perfil de uma mãe. Parece que o colocou perfil de uma mãe ou o perfil da própria criança. Tá? Aham. Mas o que é feito com esse perfil? Só para as mães Ele, na verdade, entenderem. ele é um criminoso e ele vai tentar aliciar as outras. Essas crianças que ele conseguiu violentar, ele conheceu muitas delas nas redes sociais. Ah, entendi. Ele vai então, tentar ele usa a encontrar rede social para Ele fica ter amigo, contato. a criança acredita que Entendi. está conversando com uma criança da idade dela sobre coisas de criança e, de alguma forma, ele vai descobrindo onde a criança mora, o que a criança gosta. O que é facílimo, né? Claro, além disso, ele pode dizer para as pessoas que têm acesso a essa criança e tentar literalmente, né, vendê-la ou vender o encontro com essa criança. Mas o que eu quero contar para vocês?
Eu falei com essa mãe que quando ela descobriu isso, ela ficou desesperada, né? Escreveu pro Instagram, eles não fizeram nada, porque não existe regulação. Ela arrumou a ajuda de uma advogada, eu entrevistei ela e a advogada 8 dias depois do cara já estar preso. E elas não conseguiam tirar do ar. Levou, sabe quanto tempo para sair do ar? O perfil? 1 ano e 3 meses. Mas por quê? O que que justifica o Instagram não tirar do ar esses perfis que são denunciados? Não tem lei no nosso país. Não tem uma lei. A lei diz que a lei, que é muito antiga de quando as redes surgiram, né? Diz que a responsabilidade é de quem publicou, e é isso que eles falam. Mas quem publicou tá preso, não tem nem acesso, não tem nem como pedir, olha, entre lá e tire. Não, e tá preso por causa Porque violentou a disso. criança. Então, assim, era um negócio tão violento. Quando eu falei com ela, eu fui dar uma palestra 8 meses depois do acontecido, eu liguei pra ela porque eu fui perguntar, e aí, quanto tempo levou? Porque eu achei que tinha levado 2 semanas. Ela falou, ainda tá no ar, Tá e eu no não ar, consigo é. mais falar disso. Eu deixei para as outras mães lutarem, porque ela estava tão chocada, exausta, de tentar tirar a filha dela de lá. Porque imagina se você descobre hoje que todas as fotos que você publicou da sua filha, que seu marido publicou, estão no perfil de um criminoso que violentou criança sexualmente. Porque o que aconteceu lá? Vários criminosos também com perfis de criança estavam seguindo Sim, esse e sim. acessando todas aquelas crianças. Então é uma rede. O que acontece aqui que é importante a gente saber? Sempre que você publica uma foto, qualquer um pode roubar. Aí você fala, não, mas isso é ilegal. Tá, mas se você quiser fazer alguma coisa, você vai ter que arrumar advogado, porque eles não respondem você. Quando respondem, tem todo um trâmite legal, você vai ter que gastar dinheiro com isso. Eles tiveram que acionar o Ministério Público, esse negócio não caía. Outra coisa, quando você curte a foto de uma criança, uma brincadeira, você vê uma menina com uma roupinha linda e pensa, nossa, que roupa fofa, aí você curte. Você sabe quem é essa criança? Você sabe se não é uma foto roubada que alguém está usando para alguma coisa? Você sabe se essa criança está em segurança, se ela está viva, se ela está em cárcere privado, E se ela como está saber? sendo obrigada. Você não sabe, por isso Não que você tem não pode como. curtir, não tem como. A não ser que seja filha da sua irmã, que você sabe quem que é, e aí ela vai ter um perfil fechado, né? Tem um perfil fechado se vocês querem mostrar a foto das crianças, porque não tem como saber, você nunca saberá. E hoje o que mais acontece é pessoas fazerem cenas fake com crianças para ganhar curtida. Sabe quando a pessoa chega em casa e as crianças estão cheias de farinha? Ah, não sei o que, as crianças se pintaram. Isso aí hoje é tudo montado, porque dá like, porque as pessoas acham criança bonitinha e saem clicando, né? Fora todas as crianças que são exploradas pelos seus genitores ou pelos seus cuidadores no intuito de ganharem dinheiro. Então, eles ficam embonecando as meninas ou os meninos para que eles possam ganhar algum dinheiro através de expor os filhos. Porque foto de criança dá muito like. Uhum. Você começa a publicar foto dos seus filhos, você vai ver a quantidade de like como aumenta. Imagem de criança dá muito like. Por quê? Porque é uma coisa fofinha, né? Porque Todo é mundo fofinho, vai e mas porque curte. os criminosos E curtem. aí eles usam isso. Os criminosos curtem. Por que E aí que você você sinaliza, acha? né? Você tá... Por que você acha que um vídeo de um bebê tomando banho na piscina tem 80 mil curtidas? Porque as pessoas acham fofo um bebê tomar banho na piscina? Ou um vídeo de um bebê que ficou... Esse vídeo ficou bem polêmico um tempo atrás. Um bebê comendo uma banana. O menino tinha, sei lá, 1 ano e meio. Comendo uma banana, introdução alimentar ali, né? Milhares de compartilhamentos, de salvamentos. Aí você vai ver quem é que está salvando, quem é que está compartilhando. São esses Homem perfis. adulto que só segue criancinha. Porque isso para eles não é uma criança comendo uma banana. Sim, Uhum. sim. Tem uma criança que eu mostro também numa palestra minha, sempre borrando o rosto, claro. Uma menina tomando um sorvete branco. Uma menina de uns 2 aninhos. Ela está em vários sites de exploração sexual de crianças e adolescentes. Porque pro criminoso, não é uma criança chupando um sorvete branco e escorrendo pela boca dela. Vocês entendem? Uhum. Nós somos muito ingênuos. A gente acha que a internet só tem gente como a gente, que tem os nossos parentes, porque a gente tá numa bolha. Tem alguns símbolos, alguns desenhinhos, né? Que Emojis, boa. esses Criminosos. 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 Eu tava tentando achar a palavra, né? Mas Eu não falo criminosos pedófilos, porque a maioria não colocam. é. Né? Entendi. A maioria Como não identificar esses símbolos, né? Para as mães que ouvindo você vão ficar mais atentas. Eu não acho que isso é uma coisa que vocês devam se preocupar, mães e pais que me acompanham. Porque a maioria não usa esses símbolos, até porque o símbolo já está tão manjado, muitos usam, mas ele está tão manjado que se você digitar o símbolo no próprio Instagram, ele ele fala, você pode estar buscando conteúdo inapropriado, não vamos te mostrar o resultado da pesquisa. Então já ficou tão manjado, mas no geral é uma espiral azul. E isso dá muita confusão, porque tem gente que nada da natação, ou gente que é meio holística. E usa mesmo hoje. Uhum. Então, não significa que se a pessoa usou isso, ela é uma criminosa, né? Berinjela é pênis.
A berinjela é o símbolo de pêssego. A berinjela, o pepino, o pêssego é bumbum. Mas aí a sua avó faz uma caponata de berinjela e põe. Uma berinjela não significa que ela tá querendo Mas falar geralmente bem, né? eles usam vários, né? Ou Mas não. mais ou menos, mais Mais ou ou menos. Os mais comuns é a fatia de pizza, essa espiral azul e a bola de futebol americano. Cada um por um motivo diferente. Então, se eles estão todos juntos, é muito provável que essa pessoa... O que é fatia de pizza? A fatia de pizza dão várias justificativas, mas é porque em inglês, a pizza de queijo vai parecer com conteúdo pornográfico em inglês, por causa das iniciais. Mas Tá. a fatia de pizza. A bola de futebol americano é porque teve um jogador de futebol americano que violentava o irmão. E esse tipo de criminoso faz festa e comemora todo o aniversário desse cara. Tipo um inferno, sabe? Gente, que loucura, né? Não, isso é um submundo, assim, muito triste. Que eu acho que a gente não precisa chegar a se preocupar com símbolos. Eu acho que o principal é a gente se preocupar com o nosso comportamento. Se a gente está expondo as crianças da nossa família, então eu recomendo, se você vai postar foto de filhos, de netos, sobrinhos, deixa o seu perfil fechado, porque aí você sabe quem está acessando. E aí você tem que realmente só permitir que siga pessoas que você conhece, porque as 3.000 crianças que eram seguidas por esse criminoso que tinha um perfil infantil, eu fui olhar, muitas delas tinham um perfil fechado. E é administrado realmente pelo pai. Mas o pai aceitou, a mãe aceitou, porque queria mais visualização. Então, cuidado com esse mito de a criança vai ficar famosa e vai ganhar dinheiro. Porque isso é igual jogador de futebol. Quantos que realmente ganham dinheiro para quantos que jogam? Exato. A proporção é a mesma. E quando chegar uma solicitação de amizade, por exemplo, né? Se você tem um perfil fechado, a pessoa tá te ouvindo aqui, seguiu a dica, foi lá, fechou o perfil. Quando vem uma solicitação, como que essa mãe, esse pai, faz para ver o perfil dessa pessoa e identificar se é um possível criminoso ou não? Mas você conhece? Se você Então não tem como. Por que você vai ficar amigo de uma pessoa que você não conhece, se você aceitar? De repente a pessoa vem tipo, falando de trabalho, a pessoa, sei lá. Mas se é de trabalho, aí o teu perfil profissional não deveria ter foto do seu filho, sabe? Tá. Então, o meu perfil é aberto porque eu falo na internet. Eu imagino que o seu perfil seja aberto porque você Sim. tem um podcast, o perfil do podcast. Então, você é uma pessoa pública, você é responsável por ter atenção a essa criança. E eu vou dar um exemplo muito bom, e a minha amiga já fez um vídeo sobre isso. Eu tenho uma amiga que fala de parentalidade, e ela é muito legal, adoro ela. E ela mostrava de vez em quando a filha, acho que tem uns 10 anos a filha dela, mas nunca era um vídeo com a filha. Às vezes ela estava falando e a filha aparecia. E ela tem muitas fãs, mulheres que amam ela, porque ela realmente contribui muito, é uma pessoa muito legal. E ela disse que ela estava um dia andando no shopping e veio uma pessoa em direção a ela, viu ela, né? Uma fã, né? Que acompanha. Ai, nossa, que legal! Aí veio e abraçou a filha dela, chorando, chamando a filha dela pelo nome. E a filha dela levou um super susto, assim, né? Uma menina de 10, uma pessoa desconhecida vem me abraçando, chorando. E ela também ficou super desconfortável, falou com a seguidora depois. E aí ela decidiu não mais mostrar a filha. Porque você entende o que a gente cria sem querer? Ela é conhecida, as pessoas gostam dela, acabam gostando da filha, conhecem a filha, conhecem o nome da filha. E olha que ela não faz conteúdo com a filha, porque a filha aparece de vez em quando, porque tá na casa, vem pedir uma coisa. Já foi o suficiente para uma pessoa totalmente desconhecida vir abraçando, chorando a menina. Então, é o que a gente quer, né? E falando, tirando o Instagram, por exemplo, o Facebook, as redes sociais, os joguinhos, o YouTube, existe perigo nesse tipo de... Infelizmente existe. Fala um pouquinho sobre isso. Qualquer acesso de crianças e adolescentes não supervisionado, mesmo supervisionado é um risco, vocês vão ver coisas. Vamos pensar assim, ó. Onde que uma pessoa interessada em explorar crianças, porque a gente não fala pornografia infantil, a gente fala exploração sexual de criança e adolescente, porque pornografia não é ilegal. Mas com criança é sempre ilegal. Sim. Então, uma pessoa interessada em criança, ela vai onde? Onde tem criança. Por isso que você sempre encontra, né, um criminoso numa escola, em outra situação. Até eu ia falar da situação, porque vocês falam, tá, mas qual é o risco real? Teve um cara, ficou muito famoso o caso no ano passado, ou foi no início desse ano, até agora eu tô em dúvida. Acho que foi nesse ano mesmo, que sequestrou uma menina no Rio de Janeiro e levou para o Maranhão. Ele conheceu essa menina no TikTok, ela tinha 10 anos de idade. Ele ficou 2 anos. Ele ficou 2 anos conversando com ela. Ele já não era um estranho para ela. Um dia ela não volta da escola. Imagina que a sua filha não chega da escola. E aí vocês começam a procurar, a menina desapareceu. Onde é que tá, onde é que tá, onde é que tá? E vão para as redes, descobrem. Nem foi nas redes dela que eles descobriram, a princípio, a polícia, mas ela conseguiu ligar e avisar a irmã que ela estava no Maranhão. E aí a polícia do Maranhão com a polícia do Rio de Janeiro foram resgatar. Então foi um cara que aliciou ela, convenceu ela que ele era legal, convidou ela para fazer uma por dois. Eles não têm pressa.
Eles dão muita atenção para a criança. Então, o que eu ia dizer é, o criminoso está onde a criança está. Onde as crianças estão hoje? No Roblox, que é um jogo, que é uma coletânea de jogos, né? Eles estão no Roblox. O nosso técnico está fazendo assim, ó. O que é Roblox? Roblox, Pra quem não conhece, são vários jogos. O nosso olha lá, técnico sabe o você que joga, é o Roblox. Você joga Roblox? Não? Jogo, mas você entra lá, só tem criança. Entra lá, só tem Ai, criança. você É o que ele conhece? falou. É porque Conheço. Tu é joga? direcionado Não. para criança. Não tem problema a criança jogar, tá, gente? O problema é ela jogar sem supervisão. O problema é ela jogar com o chat aberto. Então, a quantidade de Porque é nesse denúncia, momento que eles entram em contato, é eles isso? entram em contato. Como, Eu tenho como crianças, se prints. fazem de crianças. Se fazem de crianças. Eu tenho print de vários que as mães me mandam de gente tentando descobrir onde a criança mora, tentando oferecer alguma coisa para a criança. Muitas vezes em outros jogos como Free Fire, eles oferecem moedinhas. É que elas estão assim, gente, que o nosso técnico tá assim, bem assim. Ele tá aqui do lado. Tá corroborando. Eles oferecem moedinhas do jogo, porque você pode, né? Eu tô jogando com você, eu posso te dar minhas moedas, meus dimas, por exemplo, no Free Fire, que é o nomezinho da moeda. Eles oferecem a moeda em troca da criança ficar sem roupa, por exemplo. Meu Deus. E lá você tem um mar de... Ano passado, eu fui para Austin, no Texas, onde tem o maior festival de inovação do mundo. É um de educação seguido por um de inovação. E eu conversei com a diretora de desenvolvimento do Roblox. Ela estava lá e você pode conversar diretamente com as pessoas depois da palestra. Eu fui perguntar, né? Na época, 58 milhões de pessoas jogavam Roblox. Hoje é mais, acho que quase dobrou. Eu fui perguntar como que eles iam agir em relação à pornografia. Porque as pessoas colocam os bonequinhos para fazer sexo, mesmo dentro do jogo, assediam as crianças. Gente. E aí, ele continua fazendo assim, ó, e elas aqui chocadas. E aí eu perguntei, o que vocês vão fazer em relação a isso, né? Perguntei em inglês para ela. Ela falou, não tem o que fazer, a internet é assim. Eu fiquei tão paralisada com a resposta que um homem que estava do meu lado, na sequência da fila, ele falou, mas vocês não têm nenhuma ação, né? Ela falou, a única coisa que a gente pode fazer é tornar as crianças consumidores mais conscientes. Ou seja, né? Dane-se. Dane-se Mas vocês. muito provavelmente, se ela tiver filha, a filha não tem acesso. É, Que tem um nem vídeo o que tá Elon Musk rodando. fala, né? E o... Depende da Nenhum concepção deles que dá ela tem. acesso. Nenhum deles mas a tem maioria não dá acesso, porque gente, porque eles eu sabem. eu vi, tem um vídeo rodando, eu até esqueci, eu quero compartilhar ele, esqueci, gente, é tanta coisa. Eles estão falando com pessoas especialistas em tecnologia, qual é o que você não deixaria seu filho acessar, né? Tem um que fala Roblox, o outro eu é vi Free esse Fire, vídeo. o outro é o Instagram, É. o outro é cada TikTok. cada especialista em tecnologia que eles entrevistam falam uma coisa diferente, que são Sim. todas essas. Mas o que eu quero dizer é, se isso acontece ali, né? Uma criança de 6 anos pode ser um consumidor responsável? Pois é. Como, né? Não pode. Não Então, ele não pode. pode ter acesso se ele não pode ser responsável. Os pais perguntam, eu posso dar um celular para o meu filho? Com que idade você recomenda? Me fizeram essa pergunta essa semana. Sheili, que idade, numa palestra que eu dei lá em Campinas, né? Que eu fui para lá. Sim. Que idade pode dar acesso? Eu falei, eu seguiria a regra da plataforma. Então, se você digitar, qual a idade mínima para o WhatsApp? Vai aparecer 13 anos. Qual a idade mínima para o Roblox? 13 anos. Porque se der... Eles têm joguinho para criança de 5. Que uma criança de 13 jamais ia querer jogar. Só que se der ruim, eles vão dizer, eu avisei que não era Tá pra lá. estar aqui. Qual a idade para o Instagram? 13. Para o X, apesar de ter pornografia liberada, eles avisaram esse ano que eles liberaram pornografia, apesar de ter sempre liberado pornografia. Agora tá fora do ar, mas não sabemos por quanto tempo. 13 anos. Essa nova, que é para onde todo mundo foi em relação ao X, já tem várias denúncias de exploração sexual de criança e adolescente dentro da plataforma. Então, eu seguiria a regra. Mas, quem decide é você. Para mim é o seguinte, você está pronto, não é sobre a criança estar pronta, é você. Você, mãe, pai, Está cuidador. pronto para supervisionar isso? Você está pronto para acompanhar, mas para conversar sem tabu sobre Uhum. violência sexual, automutilação, suicídio, pornografia. Você está pronto para falar disso com essa criança? Porque ela vai ver tudo isso. É impossível que ela não veja. Você está pronto? Ai, Sheili, mas meu filho tem 8 anos. Não dá para falar disso com ele. Eu falei, bom, então não é o momento. Na hora que vocês estiverem prontos para ter essa conversa, sexualidade, né, para falar disso tudo sem tabu, show, dá o celular. E vigia.
E vigia, claro, até porque você é o responsável legal por qualquer coisa que aconteça, né? A gente teve agora a primeira condenação por crime de cyberbullying oficial. Já tinham condenações antes, mas agora que a gente teve a lei em 2024, a primeira condenação é da família de uma menina Qual de lei é 10 essa? anos. Eu não sei o nome, é a lei do cyberbullying, eu não sei o número da lei. Tá. Foi agora em fevereiro de 2024, sancionado pelo presidente Lula. É uma lei que, além de punir, de colocar regras mais claras para a punição do cyberbullying, ela também exige que escolas tenham campanhas de prevenção. Ela é uma lei bem legal. Tanto que agora as escolas estão correndo e fazendo campanhas. Você pode ver, a gente está ouvindo falar muito nisso, né? Mas a primeira condenação foi o quê? Uma menina de 10 anos que tinha um grupo com alunos da escola, um grupinho no WhatsApp. Eles fizeram um grupinho sem uma determinada aluna, que é a que eles iam fazer bullying com ela. E ali nesse grupo, ela colocava fotos da colega e falava mal da colega. E foi comprovado que isso era reiterado e tal. Então, a família teve que pagar 13 mil reais nessa condenação. A menina que sofria o bullying saiu da escola, porque era uma coisa assim reiterada sempre, ela não se sentia bem, né? Isso não paga o trauma e o problema da não família, paga. porque tirar uma criança de escola, gente, um tormento. E tudo que a né? criança com certeza ficou sabendo de tudo que Lógico, né? Aí alguém deu um print, descobriu aquele grupo, deu um print, mandou a mãe, ficou sabendo. Mas, gente, entre 10 e 14 anos é onde mais acontece cyberbullying, é em grupo de WhatsApp, que os adultos não estão. Porque muitas vezes o adulto não considera o grupo de WhatsApp uma rede social. E ali acontecem muitos crimes. Nossa, Crimes. é verdade, E a gente né? tem que ensinar as É. crianças e adolescentes que isso é crime. Outro dia eu dei uma aula para crianças e adolescentes. Aí uma menininha, acho que ela devia ter uns 7, 8 anos. Ela chegou para mim e disse assim, tia, então falar mal dos outros é crime? Eu falei, é. Porque daí chega em casa, tá o pai e a mãe falando mal de todo mundo, né, gente? Olha o exemplo. Então, isso, né? Esse comportamento, eu tava te ouvindo, inclusive, e aprendi com você isso, eu achei muito legal. É que meus filhos são grandes hoje, mas é legal com o tufo, Van. A Van tem um tufo. A gente chama ele de tufo, porque é um tufo de fofura. O Marcelinho, que você falou sobre a gente ensinar a criança a cuidar das suas partes íntimas. Quando for tocar a criança, tirar a roupinha, pedir licença. Quando for lavar, né, limpar, pedir licença, para ele aprender que é aquilo ali, o papai, a mamãe, quem tá cuidando pode, e que daqui a pouquinho ele vai aprender a fazer, e é ele que tem que... Ninguém pode pôr a mão. Tem uma amiga minha que fala, nem o pai e a mãe podem tocar nas partes íntimas. Eles tocam porque a criança ainda não consegue se limpar sozinha. Mas do momento que você conseguir, filho, nem o papai e a mamãe vão te ajudar, porque é a tua intimidade. Não adianta educar para o digital sem educar para a sexualidade. Sim. Educação sexual vem antes da educação digital, porque o crime contra a criança é na sexualidade, gente. Criança não tem dinheiro. Se um criminoso encontra uma de nós, e a gente é encontrado no mínimo umas 2 vezes por semana por criminosos, né, que tentam dar golpes Nossa, e tal, demais. eles também encontram a criança na mesma proporção. Se você é adulto encontrar 2 vezes por semana, a criança também. Só que a criança não tem dinheiro. Então, na mão do criminoso, ele vai tentar transformar ela em dinheiro. Na mão do criminoso, criança Ela é vira coisa. produto. Ela vira produto para ser comercializado. Que produto? Foto, vídeo ou a criança em si. E geralmente ele vai querer uma foto mais íntima, né? Mas qualquer foto, a criança tem que aprender que ninguém pode bater uma foto dela na rua. Ninguém. A professora não pode bater foto da criança. A gente não pode permitir que alguém bata foto dos nossos filhos. E eles também não podem bater foto dos coleguinhas. Eles têm que entender o que é intimidade. Se ele já entende, né, o que é parte íntima, o que é intimidade, fica muito mais fácil no digital você explicar que ele não pode fazer um nudes de uma coleguinha. Uhum. Isso não é um problema da inteligência artificial, esse monte É de de casa, adolescentes. é de berço, É né? problema de educação sexual. O problema é os meninos acharem que eles podem fazer essa violência contra as colegas, que eles sabem que elas não vão gostar, que é vexatório, senão eles não fariam. De fazer uma imagem delas nuas a partir do rosto delas que elas publicaram em algum lugar, né? Sim. Então, isso não é um problema da inteligência artificial, isso é um problema de educação sexual, porque a educação sexual é a educação para o respeito, a educação para a intimidade, a educação para os limites entre o outro e eu. Isso é educação sexual. Sim. E esses crimes vão além do sexual. Eu lembro que você comentou num podcast que eu ouvi também sobre automutilação, movimento de ódio, né? Incentivo de ódio, também tem tudo isso, né? Tem tudo isso e a gente tem um movimento neonazista muito grande no Brasil, que alicia jovens. Já teve operação da Polícia Militar, da polícia em Santa Catarina no ano passado, bem grande, prendeu várias pessoas. E eles incentivam meninos a lidarem
com violência em relação às suas frustrações, né? Os ataques em escola estão todos Isso. ligados à internet. 78% vai, né? A maioria, 3/4 dos ataques em escola no Brasil estão ligados a grupos da internet. E que, inclusive, o Telegram, lembra que o Telegram ficou fora do ar há um tempo atrás? Porque não queriam dar para a Justiça Brasileira informações sobre um grupo que estava organizando ataque em escola. Esse é o problema da não regulação. Pra acabar, né, É gente? pra acabar. É um absurdo. O WhatsApp saiu do ar uns anos atrás e todo mundo começou a usar o Telegram. Quando o WhatsApp saiu do ar, ficou Eu 2 lembro dias fora dessa do ar, época. ele ficou fora do ar, todo mundo ficou triste, ficou chateado. Ele ficou fora do ar porque ele não queria dar os dados de uma rede de pedofilia para a Cara, Justiça mas, assim, Brasileira. meu Deus, mas não tem nada que obrigue a isso? Tanto que tem algo que obrigue que se ele não der, ele vai sair do ar no país. Só que daí o povo fica a favor das redes sociais, né? Ai, é desinformação. Claro, é desinformação. Total. Então, uma liberdade é uma coisa, gente. Liberdade para cometer um crime e atacar uma escola não é uma liberdade. Liberdade para vender material de abuso infantil ou para estuprar criança não é uma liberdade, né? Então, a gente está muito confuso, né? Como essas empresas, elas têm muito poder, muita gente tem medo delas. Você pode ver, no Brasil, os políticos não enfrentam as empresas. É muito difícil, o lobby é muito grande. Em outros países, eles chamam o Zuckerberg, seja lá quem, botam lá, brigam com o cara, acusam ele de matar criança, porque as crianças morrem por desafios no TikTok. A gente tem 2 desafios agora que prejudicam muito. Na época da baleia azul, lembra? Já, Antigo já, foi né? na mídia Agora vários, né? Não, agora tá com a mania spray do... Agora tá com a mania de um que você se enforca até desmaiar. numa dessa. Só que aí teve um monte de gente me escreveu e falou assim, mas isso tinha na minha escola. A gente tinha essa coisa de enforcar o outro até desmaiar. E eu falo, gente, mas vocês têm que entender a diferença. Acho que o que falta também para nós, brasileiros, principalmente, é entender uma diferença. O que é o mundo no online? Vamos lá. Ok, lá na minha escola eu brincava de enforcar meu coleguinha até ele desmaiar. Nós tínhamos que fazer isso na frente dos outros, porque era isso que era o legal, né? Que os outros vejam. Se desse merda, num bom português, se desse ruim, eu ia chamar uma professora, eu chamava alguém, a gente estava ali para acudir essa criatura. Uhum. No online, não. É a criança com um celular. Com ela mesma, né? Com ela mesma. Os pais chegam, encontram a criança morta. 7 crianças já morreram lá nos Estados Unidos, assim, comprovadamente. Você vê, encontra a tua criança morta, vai descobrir que ela estava fazendo um desafio no TikTok. Vai ver o vídeo dela se matando. Mas não era a intenção dela, Não porque nos vídeos que ela vê do desafio, as pessoas voltam. Uhum. É uma a criança não criança. tem a Automutilação, consciência né? Às vezes a pessoa se corta e se mata sem nem saber, né? De repente tá Sim, sangrando. é uma coisa. Ou começa a receber conteúdo de tristeza, conteúdo de suicídio. Quando eu falei disso, aí as pessoas dizem, mas o TikTok só entrega o que você procura. Não, gente, isso é ingenuidade. Não é porque você trabalha com doces e só vê doces, ou gosta de reforma e só vê reforma, que para todo mundo é assim. Como é que funciona essa questão do que aparece para você ali nas redes sociais? Como é que funciona isso para as mães Como entenderem? filtrar isso, né? Não tem como. Não é essa a pergunta. Assim, por exemplo, eu vi lá um post, por exemplo, sei lá, de um doce, como você falou agora. Curti e tal, vi um Reels que demora um pouco mais de tempo. Vai começar a aparecer só isso pra mim, né? Como é que funciona isso? Ele pras mães entende que entenderem? você gosta daquele conteúdo porque você curtiu, ou porque você... Só o fato de você ficar assistindo por determinado tempo, ele já entende. E também o celular escuta você. Então, se você começar a falar de doce, falar de férias, falar de alguma coisa, ele vai começar a O que é mostrar pra surreal você. isso, né? Meu Deus, como é surreal Então isso. quer dizer que se a criança curte um post de suicídio, de depressão, de ansiedade, ela Vai vai começar entregar um a monte ver de Às vezes, mas só veja, às aquilo, vezes é ela isso? nem curte, ela assistiu, porque geralmente esses posts chamam atenção. Tudo que é mais radical chama atenção. Tem uma reportagem muito boa que chama-se Pra que Dark Web se existe TikTok, de uma empresa chamada Fast Company que fez essa reportagem. Nossa, sensacional. Por quê? Porque É ótimo. Dark Web se existe TikTok. Como é que... Pra que Dark Web se existe TikTok? Onde os jornalistas, eles se disfarçam, foram pesquisadores, se disfarçaram de crianças, né? Fizeram perfis como se eles tivessem 12 anos de idade no TikTok. E começaram a curtir só o que aparecia. Não publicavam nada. E aí eles curtiam o que era mais extremo, assim, o que chamava mais atenção. Em 12 dias, eles estavam vendo assassinato ao vivo. Meu Deus. Que são... Eu não sei se vocês já viram. No começo começou... Por que esses vídeos não são Nessa bloqueados, guerra- por exemplo?
Pois é, Pô, né? A pergunta que ninguém a pergunta que não quer calar. calar. Agora, agora surreal. que são esses vídeos da guerra, que os soldados entram. Apareceu pra mim no início, né? Nessas guerras que nós estamos vivendo, algumas guerras em países diferentes, umas mais famosas que outras, mas a gente tá no meio de guerras. Eu vejo lá criança sendo retirada de escombro. Não sei se você já viu esse tipo de vídeo. Ai, não. Não, Então, a graças tua Deus, eu criança nunca vi. vê vídeos pornográficos. Não é que o adolescente procura. Aquilo vai aparecer como uma tentativa para ver o que ele gosta. Ele vai assistir as coisas mais extremas, porque aquilo chama atenção até de adulto. O que gera ódio ou gera grandes emoções é o que mobiliza as pessoas nas redes. Curiosidade, né? Mas quando eu faço um vídeo informativo, tranquilo, É. ninguém curte. Quando eu tô indignada, tanto que eu falo, vamos passar raiva e tal, as pessoas adoram e compartilham. Eu sei que mesmo o meu público, que são pessoas de certa maneira um pouco instruídas em relação a esses assuntos, adoram quando eu fico colocando as mazelas da semana. Eu poderia colocar de criança estuprada um vídeo por dia. Mas eu não quero, eu não acho produtivo. Porque as pessoas ficam loucas, elas ficam com raiva, elas curtem, elas compartilham, aumenta o engajamento nas redes. Mas pra quê? A custa de quê? É isso que a gente quer? Só mostrar? Porque por quantidade tem um monte, sabe? Uhum. Mas é algo que o algoritmo premia. O algoritmo premia as pessoas que falam de desastres, que falam de coisas que vão deixar os outros com raiva. Porque a raiva mobiliza, o ódio mobiliza, faz você curtir, compartilhar, ficar indignado, sabe? E é isso que eles querem. E é isso que eles querem. Eles querem um monte de gente lá. Porque daí você gastou tempo pra curtir, você gastou tempo pra compartilhar, você escreveu a sua indignação. Quem gosta dificilmente comenta, nossa, amei esse vídeo. Quem odeia fala, não acredito que isso está acontecendo, isso é um absurdo. E isso, Isso somos Engajamento. nós trabalhando para um algoritmo. Uhum. Para uma empresa que não está nem aí pra gente, porque quando a gente precisa, né? Agora o Instagram anunciou que vai fazer contas mais protegidas para menores de idade, que elas vão ser bloqueadas default, né? Já são bloqueadas quando criar, que todo mundo deveria ter assim, mas eles não querem. Para eles é bom que seja sim, aberta. sim. Claro. E que eles vão diminuir a quantidade de conteúdo não apropriado. Diminuir. Porque Não tirar de uma... raios já não é isso. Exato. Não, e porque já não tira aquilo que é Já inapropriado. não tirou, né? Não é só diminuir, né? Tira, arranca pela raiz. Total. Mas e a outra questão também, né? Como que saber se um perfil que está sendo montado e a pessoa coloca a idade lá, como saber se ela tem mesmo? Porque às vezes um adolescente vai lá, né, e coloca, tenho 18. É, provavelmente não tem como, né? Só o horário para me desculpa. Tá. Não, Vocês vamos lá. conseguem olhar, tá? É, você tá em cima da Desculpa, hora. só. Gente, era pra gente ficar aqui umas 3 horas, porque você tem conteúdo importantíssimo. Então, a gente vai repetir isso. Hoje a gente ficou com o horário bem apertado, então a gente vai poder ficar pouco tempo com a Shelly, infelizmente, mas que bom e obrigada por você ter ficado esse tempo aqui com a gente. A gente vai marcar uma nova entrevista pra gente poder fazer, de repente, um de 2 horas, para que você traga, porque esse conteúdo é importante. Né? A gente precisa falar sobre isso. Então, obrigada, né, Van? Foi muito bom. Nossa, foi maravilhoso. Eu só queria que você falasse um pouquinho disso que você trouxe antes de É. você. Eu trouxe Falasse meu livro sobre o seu novo, livro, que no momento... Fala das tuas redes sociais, redes onde as pessoas te sociais, encontram. Me exatamente. encontram Sheili, não tem duas. Não Minha tem mãe foi duas. muito criativa, SHEYLLI. Esse é o livro onde eu falo 6 histórias de crimes na internet. Ele tem uma vibe suspense, assim, porque tem pessoas que gostam dessas palestrinhas. Eu falo que eu dou palestrinha, né? E o adolescente não, é melhor ele ouvir uma história. Mas mesmo adultos, gente, eu recomendo que vocês leiam, porque mostra algumas realidades que a gente desconhece muitas vezes, ou Uhum. não quer ver. E o meu outro livro, que é o meu primeiro livro, é um livro de comunicação e oratória. Como eu sou professora de oratória, então é um guia para falar bem em público na internet. Ai, Se que você dá demais, palestra, se você precisa se apresentar na empresa, até entrevista de emprego eu abordo aqui. Porque a verdade é que tem muita gente maravilhosa que perde oportunidade para pessoas que só sabem falar e não entregam nada. É verdade. Vocês devem conhecer isso. É verdade. E eu quero mudar essa realidade. Então, não adianta você ser muito bom no que você faz. Hoje, nesse mundo midiático, não adianta você só ser bom no que você faz. Você tem que saber falar sobre isso. Você tem que saber vender. Então, ao invés de reclamar que o outro ganhou o projeto e você não, e você é melhor, aprende a ter A lábia. se comunicar, né? Vai ter que aprender, gente. Sim. Eu preferia que fosse só entregar. Mas se o mundo está assim, nós vamos ter que jogar. Ter que esse dançar a jogo. música. Sheili, minha querida, mais uma vez, muito obrigada. Uma honra gigantesca Obrigada eu receber pelo você convite. aqui. E vai ter. Vai ter. Ah, tem vai que ter o ter. Pix. Tem Leva a que ter. canequinha. Eu acho que tem muito conteúdo ainda para você falar. Muito, tem muita muita coisa. coisa importante para as pessoas serem alertadas, porque é um tema muito importante para Com as certeza. crianças, para os adolescentes e para os pais. E se você Foi ficou ótimo. até aqui, já viu que a Sheili tem conteúdo bom, já viu que você precisa
seguir ela nas redes sociais, indicar o perfil dela lá no Instagram, para que mais pessoas entendam e aprendam muito com esse assunto que ela traz aqui de suma importância. E já coloca aqui o teu curtir e se inscrever no nosso canal, que a gente vai trazer a Sheili mais vezes, e você já viu que o Radar Analítico traz gente de peso e conteúdo importante. Então, muito obrigada pela tua audiência até aqui, e a gente se vê no próximo episódio. Tchau, tchau!